Olá pessoal, esse é o podcast da Cria Pra Mim, da luta ao sonho, histórias de quem faz acontecer. Quem começou do zero, caiu, levantou e foi aprendendo no caminho, se liga nessa história. Bom, vamos lá, Dayana, seja bem-vinda ao nosso podcast da luta ao sonho, histórias de quem faz acontecer, né? Sinta-se à vontade aqui no nosso espaço, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite. E pra gente começar, eu quero saber quem é a Dayana. Conta pra mim um pouco da sua história. Dayana é uma mulher que era merendeira de escola pública, era funcionária pública seletista, né? E tive que largar o trabalho por conta das questões de saúde do meu filho quando ele nasceu. Você se incomoda de falar sobre o que o seu filho tem? Não. Então conta um pouco pra gente Não. dessa motivação. Ele nasceu com autismo, crise de ausência, alergia alimentar múltipla e ontem a gente descobriu um problema na coluna, né, próximo à medula. Tá, mas isso foi... Seu filho tem quantos anos? Tem 10 anos hoje. Certo, e além dessas questões assim de ordem pessoal, né, que você está compartilhando aqui com a gente, o que mais te levou a empreender, Dayana? A depressão que eu tive por conta dessas questões dele, né? Eu sempre trabalhei fora desde os meus 16 anos, né? E como a minha mãe era confeiteira, desde pequena, eu comecei a ajudá-la em casa como uma forma de terapia para me ocupar, né? Por conta da depressão que eu tive. E eu aprendi a amar a confeitaria através daí. E como era a sua vida antes de empreender? Eu só ia trabalhar, achava que para mim aquilo ali estava bom, né? Mas eu não era feliz profissionalmente, né? Era só o trabalho que levava o sustento para minha casa. Como é que tudo começou de verdade, então? Como é que você começou efetivamente a colocar a mão na massa para empreender? Foi de 2021 para 2022, depois que minha mãe faleceu, que eu só ajudava a ela, né? Que eu tive que me vir sozinha e tive que respirar e aprender a lidar com a ausência dela, né? Foi quando eu comecei a ver mais vídeos na internet, aprender a mexer um pouco melhor no Instagram, no Facebook, aprender sobre divulgação, que a minha mãe tinha muita dificuldade em relação a isso, né? Por conta da idade dela também, ela não tinha vontade de aprender, né? Tinha resistências, né? Sim, era bem difícil em relação a isso. Empreender é difícil e solitário. Em algum momento você pensou em desistir? Muitas vezes eu pensei em desistir. E o que te fez continuar? Olhar para o meu filho, olhar para ele, não me deixou desistir. Por quê? Por conta das questões dele, ele mesmo fala para mim que ele é verbal, ele fala: mãe, você tem que postar, mãe, muitas fotos dos meus bolos. Ele que me ajuda a fazer, até melhor do que eu, né? Postar foto, você tem que postar todo dia no Instagram, mãe. Ele me dá forças, né, para continuar. E nessa sua caminhada como empreendedora, você efetivamente começou sozinha no empreendedorismo, assim, oficialmente, com a sua marca, Tia Dai, confeitaria Tia Dai. Foi em 2022, Isso. Oficialmente. De lá para cá, nessa sua jornada empreendedorismo, teve alguém que tentou puxar seu tapete, alguém que te colocou para baixo, que tentou tirar isso da sua cabeça, fazendo com que, dando ideia para você voltar para o CLT? Tem pessoas que acham que a confeitaria é só um passatempo, uma terapia, é coisa de gente que não tem o que fazer. Até isso eu já ouvi, né? Tem que trabalhar fora, tem que arrumar um trabalho de carteira assinada, fazer um concurso público. Só que não é bem assim. Confeitaria é uma profissão, né? Uma profissão. E ao contrário, teve também aquela pessoa que te incentivou, que foi uma inspiração para você, alguém que te apoia? O meu marido, o meu filho e a minha filha sempre me apoiaram o tempo todo. Nunca me ouviram quando eu dizia eu vou desistir. Muito pelo contrário, sempre me incentivaram a continuar, a persistir. Agora, a Docimel é uma profissional que eu sigo há bastante tempo, que foi com ela que eu voltei
a trabalhar depois que eu perdi a minha mãe, pela história dela mesmo, né? Que ela começou vendendo trufa na escola. E hoje ela mora em Minas e tem o iFood dela no Rio e em Minas também. Certo. E o que você conquistou, assim, com o teu trabalho? Pode ser alguma coisa pequena ou algo maior, assim, algo do qual você se orgulha, assim, que você possa dizer, uau, isso aqui eu conquistei. O meu forno semi-industrial, né? Bastante utensílio de cozinha. A minha batedeira planetária, a gente começou na época com uma batedeira de mão, né? De mesa. Uhum. 2 batedeiras, na verdade, e muito utensílio que eu consegui ao longo do tempo ir comprando, né? Para melhorar o meu trabalho mesmo. Então, um investimento em ferramentas, Sim, né? sim. Em maquinário para você melhorar o seu trabalho, para você também fazer outras coisas, né? Porque Sim. eu imagino que com menos material você podia fazer menos coisas, né? Menos doces, menos criações. Você tinha menos criações, né? Menos Sim. possibilidades e até mesmo menor quantidade, né? Porque você Isso. falou que conquistou um forno, né? Isso já é algo bem diferente. Assim, como é que o teu trabalho, Daiana, mudou a sua rotina, a rotina da sua casa, né? Como é que o empreendedorismo deu para você aí uma esperança, um novo olhar para o amanhã? Me ajudou bastante por conta do meu filho, né? Que eu consigo me organizar bem. Nos afazeres de casa, nas terapias dele, em médicos, nas minhas vendas. Eu consigo unificar tudo, né? Eu consegui aprender a lidar com isso. No início foi bem difícil. Eu vou ser bem sincera, o seu planejamento, o seu equilíbrio vida-trabalho. Isso, eu fui me organizando melhor e hoje em dia eu consigo lidar bem com tudo, né? Legal. Como as pessoas que estão te vendo agora podem te ajudar nessa sua jornada empreendedora? Seguindo o meu Instagram, Confeitaria Tia Dai, né? Já me ajuda bastante. Eu trabalho muito por indicação. Um cliente que experimenta um bolo, um empadão, um bolo de pote, um bolo de festa. Eu tenho muito cliente por indicação mesmo, que experimenta meus produtos e vai indicando um para o outro. Ô, gente, não é só para seguir o Instagram dela, não. É para seguir e comprar, tá? Porque só seguir não dá, não. Segue e compra. Segue e encomenda. Ela trouxe aqui pra gente, ó. O que é isso aqui? É um bolo de pote, 4 leites com geleia de morango. Que delícia. A massa caseira da minha mãe, de família. Receita de família. E esse aqui? É um bolo gelado, com massa de baunilha, recheio de maracujá. Gente, vocês precisam ver a quantidade de recheio que tem aqui. Ai, surreal. E esse? Esse é um empadão, que é a receita da minha mãe também. A massa, o recheio foi criação minha. Um recheio de frango com requeijão. Delícia. Depois eu conto pra vocês o que eu achei disso aqui, ó. Maravilha. E pra terminar, me diga, onde a Daiana quer chegar? Ou onde a tia Dai quer chegar? A tia Dai quer ter mais visibilidade. Quero um delivery. Eu gostaria muito de ter um delivery que em breve terei, se Deus quiser. iFood, se liga na Daiana. Trabalhar mesmo com delivery hoje é o meu foco. Porque hoje você atende, quais as regiões que você atende hoje, ainda sem o iFood na sua vida? Por enquanto, com pequenas porções, bolo de pote, empadão, Irajá, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Penha, Vila da Penha. É o entorno ali de onde eu moro, Madureira. Por enquanto, sem o iFood. Mas para encomendas de bolos de festa, aí você vai mais longe, né? Aí eu vou longe, Leblon, Belfort Roxo, já estive em bastante lugares longe, Niterói até. Legal, Daiana. E se você pudesse assim, deixar uma dica, um conselho, né, para quem está começando, para o empreendedor que está iniciando agora, que dicas você daria, assim, para coisas que você aprendeu na marra, né, que você se defrontou ali com aquele desafio e teve que saber o que fazer? O que você deixaria de conselho para esse pessoal? Para seguir um foco, né? Traçar uma meta, né? Vamos dizer assim, eu trabalho com bolo de festa e trabalho com bolo de pote, empadão, algumas sobremesas. Mas não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo, né?
Se eu acho que eu sou boa em determinado produto, segue no foco daquele produto ali. Estuda sobre aquele produto ali, tenta aprimorar, né? E é isso que eu tenho feito, que eu tenho buscado atualmente, né? Seguir um caminho só. Isso é né? ótimo. Quem Porque não tenta adianta. acertar muita coisa acaba não Sim. indo para muitos lugares e não indo para lugar nenhum. Sim, né? exatamente. Tá ótimo. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Gente, entrevistamos a Dai, da tia Dai. E é assim, o nosso podcast é da luta ao sonho e histórias de quem faz acontecer. Obrigada. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau.